A Escritura, reconhecendo o Anticristo. Texto base, Apocalipse, capítulo 13. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o seu número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Em primeiro lugar, podemos identificar quem seja o dragão e a besta. São 2 criaturas distintas, né? O dragão é o diabo, Satanás, a antiga serpente. E a besta, o anticristo. Então, temos aí essas 2 figuras que são representadas nesse texto com esses nomes. São apresentadas neste texto com esses nomes. Em primeiro lugar, vamos saber qual é o propósito do anticristo. E sabendo que ele é direcionado, como está dizendo o texto, pelo próprio Satanás. Se homens são possuídos por demônios, existem homens que não têm o corpo habitado pelo Espírito Santo, não são templo do Espírito Santo, é o caso de todo aquele que não é cristão. Então essas pessoas têm uma casa vazia ou cheia de demônios. Agora, o anticristo é diferente desses outros tantos perdidos. Ele é direcionado totalmente pelo dragão. Qual o propósito do anticristo? O anticristo luta para destruir o povo de Deus. Ele vai fazer a obra do dragão. Ele vai querer fazer a obra do dragão, que é a destruição do homem. Desde lá do Éden, o dragão, a antiga serpente, que se chama Satanás, tentou a mulher e caiu. E depois o homem caiu, pecando contra Deus, na desobediência.
Vamos passar adiante na história e vamos lembrar do povo de Deus cativo no Egito. E quando o povo de Deus está no Egito, de modo sobrenatural, Moisés, através do poder de Deus, realiza uma série de maravilhas. Mas, naquele mesmo tempo, os magos do faraó também realizaram coisas semelhantes. Num ponto final de toda aquela trajetória do povo, de Moisés, na luta para libertar o povo de Deus, o faraó liberta, mas ele vai atrás, posteriormente, para matar o povo com seu exército e acaba sendo tragado pelas águas. O exército do faraó é tragado pelas águas. Se nós olharmos um pouco mais adiante a história do povo de Deus, ele esteve cercado por nações inimigas, nações pagãs que adoravam vários deuses, enquanto o povo de Deus era monoteísta, um povo que adorava apenas ao Senhor. É claro que havia pecado no meio do povo, idolatria, desobediência e outros mais. Isso levou muitas vezes o povo a sofrer muitas derrotas. Mas um determinado tempo, Deus pegou esse povo e levou cativo para a Babilônia. Parte do império do povo de Deus foi para o Império Assírio e uma parte para o Império Babilônico. A Babilônia foi o primeiro império mundial, naquele mundo conhecido até então. Então, o primeiro império liderado por Nabucodonosor. Após o Império Babilônico, veio o Império Medo-Persa. E após o Medo-Persa, o Império Grego e, posteriormente, o Império Romano. Do Império Romano, os pés da estátua, que são ferro misturado com lodo, a decadência já, mostrando a decadência da humanidade. A humanidade, ao invés de melhorar, vai piorando. Essa é uma linguagem figurada que está no livro de Daniel. Nós temos, então, como alvo sempre essa ideia da destruição do povo de Deus, na época lá dos judeus. Avançando, nós vamos encontrar, e aí é preciso que todo o povo de Deus esteja atento, todo crente deve estar atento, que está havendo uma união mundial. Nós encontramos isso agora. Isso acontece no nosso país, aqui no Brasil. Forças que aparentemente eram inimigos, opositores, e discordavam como se fossem rivais, na verdade agora estão de mãos dadas, lutando contra o povo de Deus, lutando contra a liberdade de muitas pessoas. Aí você vai dizer, por que está falando de política se aqui nós estamos lendo a Escritura? Eu fiz de propósito isso aqui. O anticristo é um líder político, ele será um líder político. Ele não será somente um líder político, ele será um líder político, um líder religioso, que vai ter na sua mão o completo domínio com as armas. Ele vai ter o poder militar, o poder político, econômico e o poder religioso. Ele vai ter todo o poder em sua mão. E a Escritura é muito clara quando mostra isso, quando mostra essa união mundial e o direcionamento da humanidade para isso. Bento XVI, em 2010 ou 2011, fez uma declaração de que o mundo precisa de um governante mundial. Para quem acha que os católicos, a liderança católica seja uma liderança cristã, comece a pensar e avaliar com maior cuidado, porque foi a religião romana que mais matou cristãos. Ela matou, inclusive, mais cristãos do que propriamente judeus. Então, os homens são levados a adorar uma criatura, vai ser feita uma imagem da besta, mas as pessoas não vão adorar essa imagem. Ora, as pessoas estão preparadas, elas são preparadas e educadas para adorar imagens. Nós já falamos aqui em igrejas evangélicas com pombinhas, com sarça queimando, descendo uma pombinha no meio da sarça. O que falta para adorar? Se as imagens já estão aí. E tantos que na nossa cultura aqui tem uma certa reverência, se não são devotos, mas tem uma certa reverência por figuras chamadas padroeiros e padroeiras. As pessoas são educadas para isso. Então, quando vier uma imagem que vai de fato falar, que venha de fato a falar, essa imagem será adorada. Vai ser dado poder para isso.
Foi dado uma boca para proferir grandes coisas, blasfêmias, poder para agir. Por 42 meses a besta vai fazer isso. Mas mais do que isso, vai fazer com que as pessoas adorem a imagem que foi feita. E quem não fizer, quem não adorar essa imagem que é da besta que fala, vai ser morto. É muito importante reconhecer que o anticristo é um homem. Então nós falamos aqui, o anticristo é um homem. O anticristo não é um espírito, não é um demônio, não é o próprio Satanás, mas é o dragão. O anticristo, ele vai ser esse líder mundial, líder político, econômico, líder religioso e líder militar. E muito provavelmente, pelo que a Escritura fala em outros textos, ele vem a ser alguém desse ambiente aí chamado cristandade, dessa bagunça religiosa chamada cristianismo. Então, para aqueles que acreditam que o cristianismo seja a religião da salvação da humanidade, muito cuidado, porque ele vai sair desse meio chamado cristianismo, a bagunça religiosa chamada cristianismo. Vamos entender também que o anticristo seja um falso Cristo. Jesus nos fala disso em Mateus capítulo 24, em que vão aparecer Cristo em vários lugares, dizendo: eu sou o Cristo, mas há uma diferença entre eles e o Senhor. Nós devemos reconhecer isso, e o povo de Deus não será enganado por ele. Por quê? Por que não seremos enganados? Porque o povo de Deus é selado com o Espírito Santo. O povo de Deus é o povo que não vai amar a própria vida até a morte. O povo de Deus não vai ser aquele que vai pensar: vou ganhar a minha vida e vou perder. O povo de Deus vai pensar: eu vou perder a minha vida por amor de Cristo e vou ganhar a minha vida eterna. O texto está dizendo, gente, que eu estou falando aqui, que a besta vai ter poder. Verso 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se poder sobre toda tribo, língua e nação. Então, o povo de Deus, os santos, vão ser vencidos por ela. E aqui vencido no sentido terreno, né, de serem mortos. Tá? No capítulo 12 de Apocalipse, nós vamos ver que, na verdade, há uma vitória. Vamos ver, no capítulo anterior, mas vamos ver no texto mais à frente. O nome anticristo também sugere uma substituição, alguém que vem no lugar de Cristo. Então, essa criatura, ele se apresenta como substituto de Cristo. Não é alguém que absolutamente vai se apresentar diretamente como uma criatura expressamente maligna. Mas o texto está nos dizendo que ele fala como um dragão. Fala como dragão. Tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. A gente entende, então, que essa figura ele vai enganar pessoas. Vai ser dado o poder a ele para enganar. Em 2 Tessalonicenses, vamos ver que ele vai ser dado o poder de operar o erro na terra. Por quê? Porque Deus envia a operação do erro. E aí a gente vai dizer: mas é Deus que está enviando a operação do erro? Como é que pode? Deus está enviando a operação do erro para que as pessoas que estão perdidas tenham o seu prazer no maligno, venham a se perder sendo enganadas por ele. Não vai haver uma insistência em pregar um evangelho anti ou contra o anticristo. O anticristo odeia a igreja, odeia o povo de Deus. No capítulo 13, temos a aparição de duas bestas que são produto do dragão. Sua criação e servos, deu-lhe o poder, e seu poder grande autoridade. Esta primeira besta é um animal selvagem que surge do mar. Ela se parece com um leopardo, mas seus pés são com pés de urso. Suas 7 cabeças, 10 chifres fazem pensar que o próprio dragão, onde é descrito com 7 cabeças e 10 chifres. As cabeças da besta são cheias de blasfêmias. E uma das cabeças tem uma cicatriz, uma ferida agora curada.
Bom, essa é uma parte um pouco sensível desse texto e uma parte um pouquinho complicada, mas dá para entender assim, quando nós olhamos essa parte da história, vamos reconhecer que aqueles impérios do passado, Babilônia, Medo-Persa, grego e romano, foram sempre contra o povo de Deus. O Império Romano destruiu Jerusalém, destruiu o templo, cumprindo uma profecia até do Senhor Jesus. E posteriormente, através da Igreja Católica, matou muitos cristãos, derramou sangue, lá inicialmente nas arenas com os imperadores, mas depois com o Tribunal do Santo Ofício, derramando o sangue dos cristãos. Bom, o que há para nós é uma promessa, que foi dita antes, no capítulo 12, e foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, o Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e todos os seus anjos foram lançados com ele. Ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Esse é um sinal dos que são de Deus. Não vamos amar a vida até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, ó vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho do homem. O filho homem. Então, a igreja é perseguida. Isso é profético. Não queiramos paz com o mundo, não busquemos a paz, não busquemos os acordos políticos para que nos deem liberdade para cultuar. Não é normal que isso aconteça. Esse pacto não é um pacto de Deus. É uma separação. Isso aconteceu lá na Reforma Protestante. Um dos princípios era essa separação, voltar ao que era a igreja primitiva. Não se conseguiu, né? Mas pelo menos uma parte disso foi alcançada. Em 2 Tessalonicenses, a revelação, e é interessante no verso 8, será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. É esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram o seu prazer na iniquidade. O Senhor está nos dizendo aqui que essas pessoas vão ser enganadas pelo anticristo. Ele é um grande mentiroso, um charlatão, um grande mentiroso, mas ele vai ter poder para enganar as pessoas. E é interessante no verso 8, que fala que o Senhor vai desfazê-lo com o sopro da sua boca. Eu não sei se isso é literal, o sopro da boca é literal, ou se isso é uma linguagem figurada, mas de certo modo se entenda assim. Não vai haver uma batalha em que Deus vai lutar e vai sofrer quase que de igual para igual para vencê-lo. Não, não. De modo simples, pelo poder, um sopro. E pelo esplendor da sua vinda, ele será aniquilado. É isso que a Escritura está nos dizendo. Meus irmãos, a Escritura diz para nós que a nossa vitória está garantida pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. É isso que temos que fazer. A palavra do testemunho aqui não é só dizer para as pessoas que nós somos cristãos, que vivemos uma vida anterior de pecado, por exemplo, e aí nos arrependemos e nos convertemos a Cristo. Saímos da idolatria, de determinados pecados e fomos para Cristo. Não, aqui a palavra do testemunho significa ser morto. É isso que está dizendo a palavra do testemunho. É disso que fala testemunho na Escritura. O anticristo deseja que os cristãos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e quando a gente fala que guarda os mandamentos, é no sentido de que nós reconhecemos os mandamentos de Deus, estão em nossa mente. Quando nós pecamos, nós sabemos que pecamos. Vamos até o Senhor e pedimos perdão. Guardem essa passagem, identifiquem o anticristo, identifiquem o momento em que nós vivemos, identifiquemos as criaturas que estão aí operando, falando blasfêmias contra o povo de Deus.
sabendo e reconhecendo, e na hora do envolvimento, da associação, e aqui eu estou falando diretamente dessa parte política, não se envolva com isso, no sentido de que eu vou ficar daquele lado ou daquele lado, porque o anticristo ele vai governar tudo isso aí. Agora fiquem atentos com aqueles que falam aquilo que nós colocamos é contra tudo que se chama Deus. Essa é uma característica do anticristo. E eu creio, ao modo de entendimento do que eu tive lendo a Escritura, que só há uma forma da pessoa ser totalmente contra tudo que se chama Deus. Ele negar a própria natureza. Se eu sou homem, eu não. Mas se essa criatura for um homem, se comporta de forma contrária ao que o homem vai se comportar. Se for uma mulher, ela não é uma mulher, mas se comportando de maneira contrária àquela que foi criada. Esse é um sinal, né, para ser totalmente contra Cristo. Totalmente contra. É isso que a Escritura nos diz. Cuidado com a idolatria, cuidado com a feitiçaria, aquela simpatiazinha que a pessoa faz para ter uma bênção qualquer. Não caiam, né? Ainda que nós saibamos que seremos levantados. Não caiamos nisso. Porque o Senhor não nos construiu para a queda, mas para a salvação. A Escritura é a palavra de Deus para o seu povo, para conduzir o povo de Deus para o caminho, para a verdade e para a vida. É a Escritura. Não há nenhum outro profeta autorizado, extra-canônico, que possamos confiar, em que possamos confiar. A Escritura é a palavra de Deus, é ela que nos diz a verdade. Nos guardemos, preservemos e olhemos para o caminho, sabendo que podemos ser derrotados aqui, quer dizer, morrer, né? Mas uma morte física, porque a nossa morte é apenas física, porque nós temos a vida eterna pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Graça e paz, meus amados.